Olá, futuro sargento, eu sou o professor Heron, você está no canal Heron Educador. Hoje a gente vai dar sequência ao curso preparatório para a Escola de Sargento de Armas, a ESA. E na aula de hoje a gente vai falar sobre o segundo tópico que está no programa, que é basicamente sobre a parte administrativa da colonização portuguesa na América. Começamos a aula dizendo para vocês que após o descobrimento vai ter as chamadas expedições guarda-costas. Basicamente era uma série de navios que passavam pelo litoral da colônia, ou parte do litoral da colônia, tentando aí proteger de ataque de piratas ou propriamente da tentativa de invasão por outras nações. Nessas expedições guarda-costas vão ser criadas primeiras feitorias, uma espécie de fortificação no qual havia o comércio entre a população indígena e os portugueses. E como é que se dava esse comércio? Através do escambo. Presta bem atenção nesse conceito. Escambo era a troca do trabalho indígena por pequenas mercadorias trazidas pelos portugueses, basicamente espelhos, tecidos e algumas miçangas, coisas que interessavam aos índios. E nesse momento de exploração inicial aí do Brasil, vai ter a extração do pau-brasil, feito com a base da mão de obra escrava, através do escambo, mas num regime de exclusividade, no qual a extração do pau-brasil se daria exclusivamente por parte da coroa portuguesa ou de pessoas ligadas à coroa portuguesa. E esse regime vai ser chamado de estanco. Cuidado para não confundir os dois conceitos. Estanco é um regime de exclusividade de comércio do pau-brasil diretamente com a coroa portuguesa. E escambo era o modelo pelo qual você trocava pequenas mercadorias pelo trabalho indígena. Isso vai ser configurado basicamente em 1511 no regimento da Nau-Bretoa. O que era a Nau-Bretoa? Um navio que veio aqui para a colônia, trouxe da colônia, entre outras coisas, muito pau-brasil, mas também índios, peles de animais, alguns animais como papagaios e por aí vai. E essa Nau-Bretoa vai ter uma lucratividade muito grande dentro da Europa. Ou seja, esse regimento, chamado de Regimento da Nau-Bretoa, vai fazer com que tudo aquilo que fosse explorado de riqueza dentro da colônia daria-se 20% do lucro da exploração da colônia para o rei de Portugal. A gente vai observar que em 1532 esse regime do estanco ele vai ser modificado um pouquinho quando a coroa vai implementar o regime de capitanias hereditárias. Basicamente vai ser pegar o território da colônia e dividir numa série de faixas de terras horizontais. Ao todo são 15 as capitanias hereditárias, essas faixas de terras aqui, entregues a um capitão donatário, e ela pode ser passada de pai para filho, por isso o nome hereditária. Chamando a atenção aí para vocês que esses capitães donatários eles deveriam investir dinheiro do próprio bolso na colônia e depois, caso houvesse lucro, entregar parte desse lucro para a coroa portuguesa. E é claro, isso era algo muito bom para a coroa portuguesa, mas nem tanto para os capitães donatários, que muitas das vezes recebiam terras no qual a produtividade era muito pouca ou que eles não conseguiam retirar delas diretamente uma riqueza que vai interessá-los. De modo que a falta de investimento por parte de grande parte dos donatários e também terras improdutivas, ataques indígenas, tudo isso vai dificultar, fazendo com que a maioria das capitanias hereditárias seja um grande fracasso. A gente vai ter duas grandes exceções, que é a capitania de Pernambuco e São Vicente, no qual eles vão produzir basicamente o açúcar e isso vai gerar uma lucratividade para os seus donatários. Olha só, aqui eu quero chamar bastante atenção para você por dois motivos. O primeiro, a gente vai ter um iniciozinho de colonização no qual o Estado português investia muito pouco aqui na colônia, e esse iniciozinho vai se dar em dois momentos. O primeiro momento até 1530, com a exploração por parte de grandes fidalgos importantes, eles vinham aqui, exploravam a colônia e entregavam parte do lucro para os portugueses, no que a gente vai chamar de estanco, e depois, no segundo momento, a gente tem a criação das capitanias hereditárias, no qual também a coroa portuguesa não colocava dinheiro, não investia dinheiro na colônia, só pegava uma parte do lucro que os capitães donatários iam colocar. A partir de agora as coisas vão mudar, ou seja, a gente vai ter um segundo momento, um momento de maior povoamento, digamos assim, da colônia.
E aí, é claro, eu vou te chamar a atenção para o governo geral criado em 1548, com o objetivo de centralizar a administração e promover investimentos da coroa na colônia, como, por exemplo, o incentivo à mão de obra escrava africana. Eu trouxe aqui, olha, um organograma para a gente observar o poder do governo geral, acima de todos, e outras formas de organizar o poder, como os ouvidor-mor, provedor-mor, capitão-mor. Abaixo deles estariam as capitanias hereditárias e abaixo delas as câmaras municipais, que eram, entre outras coisas, o poder dentro da localidade, o poder administrativo dentro daquilo que a gente vai chamar aí de municípios hoje. A partir do momento que se tem um governo mais centralizado, governo geral, começam a chegar os padres jesuítas na missão de catequizar o índio. E isso é um ponto bem importante para a gente entender outros conceitos em aulas futuras. A ideia de você catequizar o índio quer dizer transformar o índio em católico. Sendo o índio católico, ele não pode ser escravizado. Agora, se o índio não aceitar a catequese por parte do jesuíta, é o que a gente vai chamar de guerra justa, e nesse sentido o índio pode ser escravizado. Eu vou te chamar a sua atenção porque, diferente de muitas das vezes a gente entende por aí, houve uma escravidão intensa por parte dos indígenas, ainda que a escravidão africana era muito mais lucrativa para o Estado português. A implantação do regime de Seis-Maria na colônia estruturava os latifúndios. O que é esse regime de Seis-Maria? Vai ser grandes lotes de terras entregues a fidalgos para que eles venham até aqui a colônia e começam a produzir. Mas diferente daquilo que a gente viu nas capitanias hereditárias, agora o sistema de Seis-Maria, a coroa portuguesa ela vai investir, ou seja, ela vai dar base para o sujeito vir aqui e produzir. Entre outras formas de você dar essa base, a coroa portuguesa vai trazer escravos num preço muito mais baixo, vai fazer investimentos na produção de engenhos de açúcar e, claro, vai controlar o preço do açúcar, da venda do açúcar. Tudo isso vai ser uma consequência dessas benesses dadas pela coroa portuguesa para fazer com que as coisas deem certo. É claro que nesse momento você já deve estar pensando, há um direcionamento por parte da coroa portuguesa para a produção da cana-de-açúcar e, claro, essa cana-de-açúcar feita essencialmente no Nordeste brasileiro vai fazer com que essa região vá prosperar e ser uma das regiões mais ricas da colônia. Tanto é que a capital da colônia era a cidade de Salvador, na Bahia. E aí, como eu já havia colocado, o fortalecimento e enriquecimento do Nordeste com os engenhos de açúcar vai ser o momento da produção de cana-de-açúcar. O açúcar que era um produto que tinha um alto valor comercial dentro da Europa e também gerava uma demanda de mão de obra muito grande, aumentando assim o comércio de escravos africanos, fazendo com que o Estado português ganhasse basicamente dos dois lados. O norte da colônia vai ter um desenvolvimento com a criação de gado extensivo e a extração das drogas do sertão. E nesse sentido a gente vai ver uma certa diversificação daquilo que era extraído de riqueza dentro da colônia. Ainda que esse gado tenha o objetivo de abastecer o mercado interno e as drogas do sertão sejam produtos que ainda vão precisar de mais tempo para ganhar valor de mercado dentro da Europa, a gente vai ter um olhar mais amplo para a colônia, enquanto o sul vai ficar basicamente com a agricultura para atender esse mercado interno e também a busca por metais preciosos e aprisionar índio, coisa que a gente vai falar nas aulas futuras. Espero que você tenha entendido os conceitos que eu apresentei até aqui na aula de hoje e agora está na hora de você testar os seus conhecimentos com a análise das questões das provas anteriores. Então vamos a ela. Questão aí do ano de 2012, as expedições portuguesas ao Brasil nas duas primeiras décadas do século XVI objetivaram, letra A, iniciar o cultivo da cana-de-açúcar e um imediato povoamento. Letra B, travar contato com os nossos índios e indicar atividades comerciais com os mesmos. Letra C, transferir para o Brasil os acusados de heresias protestantes da corte portuguesa. Ou letra D, reconhecer a terra descoberta e salvaguardar a sua posse. Ou, por fim, letra E, estimular a catequese dos índios a pedido da Companhia das Índias. E aí, qual você marcaria? Gabarito, letra D, reconhecer as terras descobertas e salvaguardar a posse, para o objetivo das chamadas expedições guarda-costas, que a gente viu no comecinho da aula. No caso, a letra A, o início do cultivo da cana-de-açúcar vai ser bem posterior, já com as capitanias hereditárias.
travaram contato com os nossos índios e iniciar atividades comerciais com os mesmos, na verdade não tinha uma atividade comercial, era basicamente exploração de sua mão de obra através da entrega ali de alguns pequenos produtos. É uma questão que faz a gente confundir a letra B com a letra D. No caso, a letra C, transferir para o Brasil os acusados de heresias protestantes na corte portuguesa, isso não vai acontecer. E letra E, estimular a catequese dos índios a pedido da Companhia de Jesus, isso vai acontecer, porém, depois no momento do governo geral. Questão aí de 2013, no tocante às primeiras atividades econômicas desenvolvidas pelos portugueses na colônia do Brasil, entre os anos 1501 e 1530, é correto afirmar que se destacam como atividades principais: letra A exploração do ouro e pedras preciosas; letra B, a escravização do indígena; letra C, a extração das chamadas drogas do sertão e criação de gado; letra D, a extração e comercialização do pau-brasil; ou letra E, o cultivo do fumo e do café. Marquem aí e vamos ao gabarito. No caso, a letra D, a extração e comercialização do pau-brasil. Vale destacar que a exploração do ouro e de pedras preciosas vai ocorrer um pouco depois, no final do século XVII. A gente vai ter a escravização do indígena posteriormente, através da Guerra Justa, que eu expliquei aqui na aula. A extração das chamadas drogas do sertão e a criação de gado também vem posterior, principalmente na época do governo geral. E o cultivo do fumo e do café são posteriores, no caso aí, século XVII e século XVIII, na Brasil Colônia. Questão aí bem recente de 2019, as primeiras atividades econômicas na América Portuguesa, por parte do governo, concentraram-se na extração do pau-brasil dentro do regime de letra A, doação; letra B, concessão; letra C, permissão; letra D, estanco; e letra E, escambo. Vale destacar aí que essa é uma pegadinha. Vamos ao gabarito, é o estanco. O regime aí no qual você pode extrair o pau-brasil com o direito de exclusividade por parte do rei é o estanco. Muita gente confundiu e marcou escambo, que é aquela troca de pequenas mercadorias pelo trabalho indígena. Questão aí de 2017, o governo geral do Brasil foi instalado em... Então, o primeiro governo geral vai ser instalado aonde? Em São Luís, em Fortaleza, Olinda, Salvador ou no Rio de Janeiro? Questão aí que pode gerar alguma dúvida, mas o gabarito é Salvador. Por que pode gerar alguma dúvida? Porque você sempre ouviu falar durante muito tempo que é a capital do Brasil, e assim foi a cidade do Rio de Janeiro. Mas no primeiro momento, o governo geral vai ser instaurado na cidade de Salvador, muito por conta do fortalecimento do comércio de açúcar, de produção e comércio de açúcar no Nordeste brasileiro. Questão aí de 2013, a respeito das expedições marítimas portuguesas enviadas ao Brasil no período pré-colonizador, foram chamadas de expedições guarda-costas, empreendidas entre os anos de 1516 a 1520. As missões comandadas por letra A, Gaspar Lemos; B, Martim Afonso de Souza; C, Cristóvão Jacques; D, Gonçalo Coelho; ou letra E, Tomé de Souza. Gabarito aí, letra C, Cristóvão Jacques. Uma questão aí bem mais complicada por conta aí que requer a sua memorização aí sobre nomes e datas. Eu vou ficando por aqui, agradeço demais aí por sua atenção, e se a aula foi boa e você gostou, espero que você se inscreva aqui no meu canal e dê um like para que eu possa continuar produzindo conteúdo como esse que tanto está te ajudando. Até a próxima, valeu!